Se você é um gamer de longa data, seu cérebro provavelmente está bastante disfuncional e você talvez esteja vivendo a vida no hard. Mas eu te entendo. Eu luto diariamente contra as consequências de ter sido um gamer. Eu literalmente já dediquei milhares de horas upando contas no League of Legends. Se eu te falar que foram por volta de 10 mil horas, eu estaria chutando para baixo. Eu me afundava cada vez mais desenvolvendo minhas habilidades para ser o melhor suporte que a comunidade de LoL jamais vira, enquanto me iludia com a ideia de que isso estava me ajudando de alguma forma. Cada jogo parecia uma conquista, um aprendizado. E claro, mais pontos na tabela. No fundo eu sabia que aquilo não significava nada. Eu me sentia frustrado, cansado, impotente. Eu olhava ao redor e via que minha cama não tinha sido feita. Via copos vazios de Coca-Cola empilhados e sacos de salgadinho esquecidos do lado da cama. Mas eu dava a mim mesmo desculpas para justificar todo esse tempo gasto. Isso vai me ajudar a ser um bom líder, ou quem sabe eu vir um profissional um dia. Quem sabe eu vir o jogador mais velho a iniciar uma carreira de LoL. Tudo isso não passava de ilusões criadas para mascarar a verdade. No fundo, eu sabia que estava negligenciando minha vida em favor de um respeito ilusório em um mundo virtual que reiniciava a cada 30 minutos. E a cada partida, eu só ficava mais desconectado da realidade. Essa é uma história familiar para muitos gamers. A tentação dos jogos, o fascínio do progresso, o respeito dos colegas de time e também a falta de motivação, a vergonha e a negligência consigo mesmo. Mas as consequências são muito piores do que apenas perda de tempo. O seu cérebro muda, ele atrofia e os danos podem ser permanentes. Baseado nos estudos e experiência de um psiquiatra especialista em gamers e um neurocientista, irei abordar 3 consequências devastadoras que anos ou até décadas de jogos online podem causar no seu cérebro. A grande maioria das pessoas nem sabe o porquê de os jogos serem tão viciantes. Então, primeiro vamos dar uma olhada nos conceitos básicos de 2 neurotransmissores. Primeiro, a dopamina, que governa a recompensa, o prazer e o reforço comportamental. Esse neurotransmissor é ativado por estímulos externos, como comer, usar uma droga ou jogar videogames, desencadeando sua liberação. Quanto mais a dopamina é estimulada, mais tendemos a repetir o comportamento que estimula, reforçando-a assim cada vez mais. Estudos do neurocientista Andrew Huberman indicam que os videogames podem aumentar a dopamina acima do normal mais do que a nicotina ou chocolate. No pico de engajamento, os videogames podem gerar mais dopamina do que até mesmo o sexo ou o uso de cocaína. Esse fato é atribuído ao sentimento constante de realização que temos ao executar uma ação com sucesso no jogo, incentivando-nos a jogar cada vez mais. Nossos cérebros são projetados naturalmente para buscar de maneira contínua essas experiências gratificantes. Já a serotonina funciona de uma maneira um pouco diferente. Ela influencia nosso bem-estar interno e nos proporciona sentimentos como confiança. Ao observarmos os gamers, vemos que eles se envolvem em atividades que geram muita dopamina, enquanto não estimulam em nada a produção de serotonina. É por isso que quando você sai do ambiente virtual, mesmo que tenha vencido diversas partidas ou conquistado o que quer que seja, você não sente prazer algum. Pelo contrário, você se sente desconfortável e confuso. E como consequência desses sentimentos, começam as dúvidas. Por que eu sou tão preguiçoso? Por que eu sou tão patético? Então, vamos começar por aí. Por que você é tão preguiçoso? Bom, na verdade, você não é. O problema dos gamers é que eles desenvolvem uma dependência dopaminérgica junto com uma aversão serotoninérgica. Mas antes de entendermos o que é uma aversão serotoninérgica, vamos entender o que seria uma relação natural com esse neurotransmissor. O treino físico é um exemplo clássico de atividade que libera a serotonina. Quando você se exercita, no início é desafiador. Você está puxando pesos, sentindo seu corpo trabalhar, mas o verdadeiro prêmio vem depois. Apesar da dor muscular, você sente uma incrível satisfação, uma sensação de bem-estar e realização. E isso não é como o prazer imediato dado por estímulos externos, mas uma alegria duradoura por ter superado desafios. Isso é a serotonina fazendo seu trabalho. Em gamers, identificamos uma demanda constante por dopamina, o que nos leva a buscar atividades que incitem a sua liberação. Essa busca é motivada constantemente pelo tédio que sentimos por quase qualquer atividade que não seja o jogo em si e também pela dificuldade aparente em realizar qualquer tarefa que não seja esse jogo. Contudo,
As ações que estimulam a liberação de serotonina, que normalmente são mais desafiadoras, costumam ser ignoradas pelos gamers. Como essas atividades que liberam serotonina normalmente não induzem a liberação de dopamina instantaneamente, os gamers passam a criar uma aversão natural a qualquer atividade que requeira um mínimo de esforço. Você entendeu então que não é preguiçoso. Mas o que fazer agora? Para poder reverter essa aversão serotoninérgica, o primeiro passo é se envolver gradualmente em tarefas que antes pareciam desinteressantes. Eu, por exemplo, encontrei essa satisfação na meditação. A prática sempre me fascinou, mas eu sabia que não poderia começar meditando como uma pessoa normal faria. Se as tarefas mais simples eram tão insuportáveis, de tão tediosas, como eu iria me forçar a sentar meia hora por dia sem nenhum estímulo? O segredo está em se expor a essas atividades de maneira que o seu cérebro não possa resistir. No primeiro dia, dediquei 15 segundos à prática. Sim, 15 segundos. Na semana seguinte, 30, 40 e pouco a pouco, esses segundos viraram minutos. E logo mais, esses minutos viraram um hábito. O foco aqui é encontrar uma atividade que traga uma sensação de realização e progresso. É crucial procurar uma atividade que represente um desafio, mas que seja viável e que você possa começar a fazer imediatamente. O objetivo não é encontrar algo que lhe traga diversão, mas sim uma atividade que provoque um sentimento de satisfação pessoal ao ser concluída e que lhe dê uma sensação palpável de avanço diário. Você pode caminhar, ler, escrever, desenhar, mas lembre-se, é de extrema importância começar devagar, pois todas essas atividades mais tediosas podem elucidar sentimentos e emoções negativas. E os gamers tendem a ter sua capacidade de gerenciar emoções negativas muito afetadas. Quando jogamos jogos eletrônicos, o ato suprime nosso circuito emocional negativo. Preste bem atenção nesse conceito. Qualquer coisa viciante se torna viciante não apenas por causa da liberação de dopamina, não apenas pelo prazer que nos proporciona, mas também pelo que esse estímulo tira de nós, as emoções negativas. Temos uma parte do cérebro chamada amígdala, que gerencia nossas emoções negativas, fazendo-nos sentir medo, ansiedade, pânico e coisas assim. O problema é que a amígdala se torna hiperativa quando estamos em estado de baixa serotonina. Quanto mais baixa é nossa serotonina, mais hiperativa ou agitada fica nossa amígdala. Se estamos jogando muito e recebendo dopamina sem serotonina, a primeira coisa que precisamos entender é que estamos preparando nossa amígdala para ser hipersensível. Gamers literalmente experimentam medo, ansiedade, pânico ou uma sensação de temor e incerteza mais rapidamente e de forma mais intensa do que uma pessoa comum. Podemos imaginar esse cenário como um alarme de incêndio que se torna mais sensível devido à baixa serotonina. Com uma alta ingestão de dopamina e baixa serotonina, o alarme está ajustado para soar ao menor sinal de perigo. Assim, gamers podem sentir como se estivessem em constante estado de alerta, vivenciando emoções negativas com mais intensidade mesmo na ausência de uma ameaça real. Agora pense no seguinte: as emoções negativas têm uma utilidade: mostrar que algo está errado e precisa ser consertado. No passado, teríamos que fazer esses sentimentos desaparecerem consertando o problema. Por exemplo, se você estivesse se sentindo solitário há 5.000 anos atrás, você não poderia abafar o sentimento, precisaria sair e interagir. Agora, o problema com os videogames é que podemos fazer as emoções negativas desaparecer instantaneamente. Mas se você acha que isso é bom, afinal, quem quer sentir sentimentos negativos? Pense novamente. Me diz uma coisa: você já foi traído? Aposto que foi difícil voltar a confiar nessa pessoa novamente. Já passou mal depois de comer em algum lugar? Aposto que não voltou lá. Entendeu? As emoções negativas são nossas melhores professoras. Elas te ensinam o que você não quer fazer novamente. Mas eis o problema: jogar jogos eletrônicos em excesso causa o desligamento da parte do cérebro que processa o medo e a ansiedade, deixando só o lado bom, a dopamina, o prazer. Basicamente, você passa as horas jogando, afogando suas emoções negativas com muita e muita dopamina, enquanto fica hipersensível quando fora dos games. Você não consegue se lembrar de uma ou duas situações em que saiu do computador ou videogame e descontou sua raiva em alguém do nada? E sinto te dizer, mas só há uma maneira de reverter esse dano cerebral, e ela não é a mais divertida de todas.
Para lidar com esse problema, é importante começar a enfrentar e lidar com as emoções negativas. Isso significa permitir que elas existam sem tentar evitá-las ou suprimi-las. Ao invés de buscar distrações, como os videogames, é necessário criar um espaço neutro para experienciar essas emoções. Uma prática simples para aprender a vivenciar as emoções negativas é dedicar um tempo para simplesmente sentar-se e senti-las. Pode-se encontrar um lugar tranquilo para deixar as emoções virem à tona, ou até mesmo andar em um ritmo tranquilo por cerca de 5 a 15 minutos. Outra tática é olhar fixamente para uma parede. Sim, encare uma parede de 20 minutos até 1 hora. O que vai acontecer é que enquanto você encara a parede, você vai começar a se sentir entediado, sua mente vai devagar. Então você vai começar a acessar emoções negativas. Pensamentos te culpando por estar sendo ineficiente, sentimentos de frustração, tristeza e raiva vão surgir por lugares que você nem sabia que existiam. Essas atividades fornecem um espaço neutro para permitir que as emoções negativas sejam sentidas e toleradas, em vez de serem suprimidas ou evitadas através do jogo. Ao se permitir sentir essas emoções negativas sem a necessidade de corrigi-las imediatamente, ocorre um processo de restauração das atividades emocionais do cérebro. Isso permite que o cérebro trabalhe nas conexões emocionais negativas e possa iniciar o processo de aprendizado e mudança comportamental. Lembre-se, da mesma maneira que a sede te coloca em movimento para beber e a fome te coloca em movimento para comer, as emoções negativas precisam ser ouvidas e não afogadas com doses cavalares de dopamina. Ok, mas você já entendeu todo o processo e seus parentes já estão até comentando sobre o fato de você passar tanto tempo encarando uma parede branca. Por que você ainda parece não conseguir alcançar grandes coisas? Ou mesmo, por que não consegue fazer nada? Bom, outro aspecto que os jogos eletrônicos afetam é nossa capacidade de operacionalizar problemas da vida real. Nos jogos temos instruções claras, objetivos definidos, nós somos praticamente guiados pela mão. Na vida real, porém, as coisas não são tão simples. Os desafios do dia a dia são complexos e requerem que nós quebremos problemas grandes em partes menores e mais gerenciáveis. E isso pode ser extremamente difícil para os gamers acostumados com a estrutura pronta dos jogos. Por exemplo, me tornar financeiramente independente é uma tarefa gigante e assustadora. E por que você não consegue fazer isso? Os jogos estão fazendo toda a organização e o passo a passo para você há tanto tempo que os seus circuitos cerebrais responsáveis por essas tarefas começam a literalmente atrofiar. Então, uma das razões pelas quais você procrastina algumas tarefas não é necessariamente que você é incapaz, mas sim simplesmente porque você não sabe como fazer. Você literalmente não desenvolveu a sua capacidade de organizar grandes metas em pequenas tarefas atingíveis. Por mais que isso seja óbvio, você já reparou como pessoas mais funcionais não têm tanta dificuldade em realizar tarefas? Elas aparecem com o trabalho pronto antes da hora, estudam dias antes das provas e algumas até se formam. Porém, isso não é motivo para desespero. Você pode aprender a operacionalizar problemas. A estratégia é dividir tarefas em partes menores e mais concretas. Se a meta é se aposentar financeiramente independente, por exemplo, você pode dividi-la em etapas. Vamos lá. Você consegue se aposentar agora? Não. O que precisa? 50 anos de trabalho. E você tem 50 anos de trabalho? Não. Então, o que você precisa? Um emprego. Você consegue um emprego hoje? Não. Então, o que precisa? Aperfeiçoar minhas habilidades. Então, o que precisa? Comprar um livro. Então, o que precisa? Sair de casa e ir a uma livraria. E isso pode ser quebrado em tarefas ainda menores. O truque é continuar quebrando cada tarefa até que você encontre uma que possa fazer agora e completar dentro de 5 minutos. E aí você vai ter uma lista de tarefas intermediárias para completar a tarefa principal de se aposentar. E essa lista de tarefas para alcançar um objetivo não te lembra nada? Para finalizar, recomendo de coração que volte nos capítulos do vídeo e anote as 3 consequências negativas de jogar em excesso e o que fazer para cada uma delas. Depois escolha uma atividade que você gostaria de iniciar e comece hoje. Chega de viver a vida no modo hard. Mas, e se você precisa de atenção agora e não tem tempo para esperar esse progresso?
Se você precisa entregar um trabalho de faculdade ou apresentar o projeto para seu chefe semana que vem, nesse caso, considere assistir esse vídeo sobre como funciona a concentração e como entrar em estados hipnóticos e profundos de foco total hoje mesmo.